1517, damos início à igreja de Sardes. E esta igreja vai se estender até 1798, que é a data que termina a supremacia papal. Apocalipse 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. A reforma protestante, a princípio, começou de uma forma extraordinária. Levou o povo de volta para a Bíblia, mas daqui a pouco veio um movimento chamado Contra-Reforma. E os grandes reformadores foram todos tombando, e mais uma vez a igreja começou a viver de aparências, dos dogmas, das tradições. Por isso a mensagem para ela é: tem nome de que vives, mas estás morto. A fé começou mais uma vez a ser corrompida. Todavia, Apocalipse 3, 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disso. Mesmo em Sardes, nessa igreja que se corrompeu novamente, Deus tinha pessoas sinceras. E por que isso aconteceu? Porque era uma estratégia da igreja manter as pessoas na ignorância, para que o poder ficasse sempre em suas mãos. Este período de perseguição continuou até o ano de 1798. E o que aconteceu nesse ano que deu fim a esse período de Sardes? O Papa da época, Pio VI, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Em fevereiro de 1798, com a prisão do Papa, terminou a supremacia papal, que havia começado em 538 e se estendeu até 1798. 1260 anos de supremacia. E chegamos a Filadélfia. A palavra Filadélfia significa reavivamento. De fato, a igreja estava para passar por um reavivamento. Terminou a supremacia papal. A Bíblia voltou a ser estudada. De uma forma especial, o livro de Daniel. E em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, é dito que Jesus é aquele que tem uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Mas quando ele fechar essa porta, ninguém mais poderá abrir. Interessante que é dito sobre esta igreja, de que ela guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. No versículo 8. Ou seja, nesse período de Filadélfia, há um sincero reavivamento na igreja. No versículo 11 é dito assim: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta expressão, venho sem demora, falava da volta de Cristo. E lá em Daniel, eles encontraram uma profecia que parecia apontar para o dia da volta de Cristo. E quem descobriu essa profecia foi um homem chamado Guilherme Miller. Foi ele quem voltou ao estudo do livro de Daniel. E ele encontrou em Daniel 8,14 o tema da purificação do santuário. Mas Guilherme Miller concluiu, junto com seus amigos, que Jesus voltaria por ocasião do ano 1844. Quando chegou a data, Jesus não voltou e houve uma grande decepção. Essa decepção marca o fim do período de Laodiceia, ou de Filadélfia, e o início da 7ª igreja do Apocalipse, Laodiceia. O que quer dizer a palavra Laodiceia? Laos quer dizer povo, e a palavra ceia vem de kaios, que é juízo. Então é o povo do juízo, ou o povo julgado. Porque em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltaria à terra, segundo Daniel, mas começaria um juízo no céu. É por isso que Laodiceia aparece aqui, 1844. Que esta igreja é uma igreja que se sente rica e abastada.
que de nada precisa, é chamada de uma igreja morna. Aqui no versículo 18, há um conselho para essa mornidão espiritual de Laodiceia. Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. Interessante que Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor. Era uma cidade rica. Daí, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Laodiceia também possuía uma escola de medicina, que tornou-se famosa mundialmente por desenvolver um colírio à base de sulfato. Daí vem a expressão, colírio para ungir os teus olhos. E também em Laodiceia, você tinha um centro têxtil, e ela exportava as roupas que ali eram produzidas. Então vem o conselho para Laodiceia: compres também vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então, hoje nós vivemos o período de Laodiceia, porque desde 1844 até a volta de Cristo, nós estamos no período da sétima igreja do Apocalipse. E o que representa esse ouro refinado pelo fogo? Fé e amor. O que representa as vestes? A pura justiça de Cristo. E o colírio para os olhos? O Espírito Santo, que pode tirar de nós todo o erro e nos fazer conhecer a verdade. Este é o remédio para os cristãos de Laodiceia. Interessante, amigos, que Laodiceia termina com um convite. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é um estado de letargia espiritual, mas a solução para o problema está à porta. É Cristo. Cristo não força a entrada na vida de nenhuma pessoa. Ninguém vai para o céu empurrado. Nós temos que desejar o céu. E através dessas 7 igrejas que existiam nos dias de João e que representam 7 períodos da história, Cristo fala para cada momento das necessidades do povo dele naquele momento. No primeiro século, na Idade Média, na época das reformas e nos dias atuais. Nos dias atuais, o conselho é ouro, vestes e colírio. A solução, bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Uai, seu app de vídeos curtos.